Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Nogueira, para estudos de obras póstumas de Allan Kardec. Bem, meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós mais uma vez com alegria renovada para mais um estudo do livro Obras Póstumas de Allan Kardec, como disse aí o nosso querido Renaud. E nós, então, sem mais delongas, vamos ao estudo, continuar o estudo. Estamos estudando o capítulo Credo Espírita. Kardec, então, vem fazendo um preâmbulo, ou seja, uma introdução para aquilo que ele vai nos fornecer de informações na próxima etapa, provavelmente o programa que vem, que será princípios fundamentais da doutrina espírita, reconhecidos como verdades inconcussas. Então, vamos continuar aqui o preâmbulo, que diz Kardec o seguinte: para que a doutrina da vida futura doravante dê os frutos que se devem esperar, é preciso, antes de tudo, que satisfaça completamente a razão, que corresponda à ideia que se faz da sabedoria, da justiça e da bondade de Deus, que não possa ser desmentida de modo algum pela ciência. É preciso que a vida futura não deixe no espírito nem dúvida, nem incerteza que seja tão positiva quanto a vida presente, que é a sua continuação, do mesmo modo que o amanhã é a continuação do dia anterior. É necessário seja vista, compreendida e, por assim dizer, tocada com o dedo. Faz-se então mister que seja evidente a solidariedade entre o passado, o presente e o futuro através das diversas existências. Então Kardec aqui nos trazendo essas informações que é fundamental que o ser humano entenda o momento que está vivendo. Quando Jesus fala lá para Nicodemos que o Espírito sopra onde quer, ouves-lhe a voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. O que quer dizer isso? Jesus está dizendo que o Espírito sopra onde quer, ou seja, ele encarna onde quer. Às vezes não é exatamente isso, né? Muitas reencarnações, principalmente no planeta de provas e expiações, até o planeta de provas e expiações, as reencarnações são programadas pelos espíritos superiores, pelos chamados engenheiros da espiritualidade, que vão trabalhar para elaborar o novo corpo com todas as características necessárias para as lições que aquele espírito precisa receber. Então, é uma programação reencarnatória. Vai fazer essa elaboração e vai, talvez, com a ajuda do próprio espírito reencarnante, elaborar ali esse próximo corpo físico, essa próxima reencarnação. Então, o que nós temos nessa programação reencarnatória, muitas vezes, é que o espírito participa, sim, dessa programação. Mas tem horas que não, tem espíritos que não, porque alguns espíritos não têm capacidade de discernir, de escolher. Talvez espíritos mais infantilizados, eles podem escolher, não, eu quero uma vida boa, uma vida fácil, eu quero viver na riqueza, etc. e tal. E o espírito, quando está mais maduro, quando está mais consciente daquilo que necessita, ele pede coisas que vão ajudá-lo a realmente evoluir mais rapidamente.
Porque o propósito é exatamente sair dessa inércia de nós andarmos muito pouco, não parar, mas andarmos muito pouco, muito devagar. Então a gente precisa tomar um impulso, andar mais rápido nessa questão da evolução. E algumas coisas que a gente pede, que a gente pode pedir para a próxima reencarnação, vão fazer com que a gente tenha um impulso maior, uma rapidez, agilize o processo da evolução. Assim Jesus fala: se o teu pé, se a tua mão, se o teu olho, enfim, se alguma parte do teu corpo te faz tropeçar, arranca-o e lança-o longe de ti. É melhor entrares na vida sem um olho, sem uma mão, sem um pé, do que todo o teu corpo venhas a se perder no vale do Éon. Então, a gente tem aí Jesus falando da programação reencarnatória, né? Se eu sei que eu tenho um problema sério de, por exemplo, cleptomania, ou seja, mania de roubar, às vezes a pessoa não precisa, mas ela tem aquela coisa dentro de si, né? É mania de roubar. A coisa é mais forte, muitas vezes é mais forte que a consciência da pessoa. Então ela vai e rouba. Então, se eu sei que eu tenho essa tendência muito forte, eu peço para nascer sem as mãos. Programação reencarnatória. Se eu utilizei mal os meus olhos, eu peço para nascer cego. Isso quando o espírito, volto a dizer, quando o espírito está maduro o suficiente para poder escolher. Quando não, aí a espiritualidade superior vai escolher por esse espírito. É por isso que a gente está aqui falando a respeito daquilo que Jesus disse, né? Que o espírito sopra onde quer, ouve-lhe a sua voz, ou seja, ele está encarnado, não sabe de onde vem nem para onde vai. De onde veio o espírito que está do meu lado, por exemplo, reencarnado? Né? De onde eu vim? Nem eu mesmo sei, por conta do véu do esquecimento. Eu não sei de onde vim, eu sei que eu vim do mundo espiritual, com certeza. E para onde eu vou? Eu vou para o mundo espiritual. Ok, mas como eu estava, como eu estarei? Com quem eu estava, com quem eu estarei? Trabalhando, não trabalhando, enfim, o que eu estava fazendo, como eu estava. Então, por isso que é essa incógnita, essa dúvida. Você não sabe. Quando você lida com alguma outra pessoa, um outro encarnado, você não sabe o que ela foi, o que ela fez e o que acontecerá no futuro depois que ela desencarnar. Não é? Por isso que muitas vezes as pessoas perguntam: minha mãe, meu pai, meu irmão, meu filho, meu isso, meu aquilo, desencarnou tem tanto tempo. Como estará esse espírito? Não sei. É mais fácil para a pessoa que convive imaginar como está essa pessoa, esse espírito, no caso, esse desencarnado, do que eu, que não conheço, não conheci. Então, quando você convive é mais fácil, mas mesmo assim é difícil de você cravar, né? Acertar em cheio. Minha mãe está muito bem porque ela era uma pessoa muito boa. Ela, com certeza, era uma pessoa e é uma pessoa muito boa, isso eu sei. Né? Mas sabe lá o que dentro dela tinha de necessidades, de dificuldades, coisas que ela poderia esconder? Eu não sei. Mas cada um de nós tem o seu eu, o seu íntimo, e que muitas vezes a gente não revela para ninguém. Tem coisas que a gente não fala absolutamente para ninguém. Só quem sabe é Deus, Jesus, os bons espíritos, o nosso anjo guardião e talvez um ou dois irmãos desencarnados que estejam conosco o tempo todo e que consigam ler o nosso pensamento. Mas difícil, né? Difícil a gente dizer que aquela pessoa está numa condição maravilhosa, elevadíssima, ou então que aquela pessoa está no umbral lá há 20, 30, 40, 50 anos. Não dá para
afirmar isso. Então Kardec está dizendo aqui que a doutrina espírita, ela precisa realmente, a doutrina para consolar, para mostrar para a pessoa que, olha, não tema, a morte não é o fim de tudo. E você veio da espiritualidade, você vai para a espiritualidade. E o hoje tanto é a resolução daquilo que nós fizemos no passado, como é o plantio daquilo que nós receberemos no futuro. Então é isso que Kardec está dizendo, que tem que ser uma doutrina que esclareça verdadeiramente o passado, o presente e o futuro. Continuando Kardec, tal a ideia que da vida futura apresenta o Espiritismo. O que a essa ideia dá força é que ela absolutamente não é uma concepção humana com o mérito apenas de ser mais racional, sem contudo oferecer mais certeza do que as outras. É o resultado de estudos feitos sobre os testemunhos oferecidos por espíritos de diferentes categorias nas suas manifestações, que permitiram se explorasse a vida extracorpórea em todas as suas fases, desde o extremo superior ao extremo inferior da escala dos seres. As peripécias da vida futura, por conseguinte, já não constituem uma simples teoria ou uma hipótese mais ou menos provável, decorrem de suas observações. São os habitantes do mundo invisível que vêm eles próprios descrever os seus respectivos estados, e há situações que a mais fecunda imaginação não conceberia se não fossem patenteadas aos olhos do observador. Então, Kardec nos colocando aqui uma coisa muito importante, mas antes de prosseguirmos, quero lembrar que vocês estão ligadinhos na nossa Rádio Rio de Janeiro em 1400 kHz AM, a emissora da Fraternidade, também através do site em radioriodejaneiro.digital. Vocês acompanham o programa Luz na Penumbra, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 21 às 21h55, sempre com 2 blocos de 25 minutos. O primeiro bloco é um estudo de um determinado livro ou da Revista Espírita, nos anos pares e ímpares, ou então nós temos, nós temos no primeiro bloco um livro, no segundo bloco outro livro, de 9 às 9h25, um livro, estudo de um livro, de 9h30 às 9h55, estudo de outro livro. E hoje, quarta-feira, das 21 às 21h25, o estudo é do livro Obras Póstumas, de Allan Kardec. Nós queremos, inclusive, agradecer imensamente a todos vocês que nos ajudam a fazer essa rádio caminhar cada vez mais. E para ajudar mais ainda, para você que ainda não colabora com o Clube da Fraternidade, que não faz parte do Clube da Fraternidade, que é o clube que faz com que a rádio funcione, é através do Clube da Fraternidade que nós temos toda essa programação no ar. O telefone e o WhatsApp do Clube da Fraternidade é o 21 3386 1422. 3386 1422. Se você quiser mandar seu recadinho para nós, mande pelo WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro, que é o 21 98486 7633. 984867633. O nosso programa, ele é reprisado todas as quintas-feiras, às 3 horas da manhã e às 6 horas da manhã, né? Então, nós temos esses horários para vocês ficarem ligadinhos no nosso programa, nos nossos estudos, melhor dizendo. Então, Kardec aqui, na leitura que fizemos desse último parágrafo, ele fala exatamente do Espiritismo. O Espiritismo não é uma invenção de um homem, por isso que não é certo chamar de kardecismo, porque Kardec foi claro, e aqui nesse texto está claríssimo, que ele chama atenção para isso. Olha, a doutrina
não é do Hippolyte, não é do Allan Kardec. A doutrina é dos espíritos. Allan Kardec teve uma participação, sim, fundamental, não só uma participação. Muitas vezes ele faz com que a doutrina consiga nos mostrar aquilo que verdadeiramente precisamos ver, enxergar, sentir, né? Então, Kardec nos mostra que a doutrina veio através das experiências relatadas dos espíritos desencarnados, como é a vida deles lá na espiritualidade. É óbvio que lá no livro O Céu e o Inferno, que é onde são narrados os fatos, tem vários depoimentos ali de desencarnados, não é tão rico quanto, por exemplo, o Nosso Lar, de André Luiz, e outros livros mais que nos chamam atenção pelas cores vivas que são traçadas. No livro O Céu e o Inferno, os espíritos vão descrever aquilo que sentem, ou sentiram, ou sentem, enfim, por conta do tipo de vida que eles tiveram. Qual foi o tipo de encarnação que eles tiveram? Como eles procederam? E aí é o retrato do que eles encontraram na espiritualidade. Mas, claro, o André Luiz, entre outros espíritos, né, mas cito o André Luiz, que é o mais conhecido, ele narrou com cores fortes. É óbvio que nós sabemos que alguns pontos ali do André Luiz, dos livros do André Luiz, podem não estar exatamente de acordo com a doutrina espírita. Então nós precisamos estudar bem a codificação, e quando eu chamo doutrina espírita eu falo da codificação espírita, da codificação kardeciana, e nós precisamos conhecer bem a codificação para entendermos que alguns pontos podem não estar exatamente de acordo com a doutrina, e aí é fazer o que Paulo de Tarso dizia: lê de tudo, retende o que é bom. A gente tem que fazer esse filtro, né? Mas nós temos que fazer. Não é alguém fazer por nós. Nós não temos que ter um concílio, por exemplo. O espírita não tem concílio. O espiritismo não tem concílio. Tem pessoas que estudam e que vão debater aqueles pontos para demonstrar que o espiritismo diz isso, e não ao contrário. Bom, continuando aqui o texto de Kardec, diz ele: ministrando a prova material da existência e da imortalidade da alma, iniciando-nos em os mistérios do nascimento, da morte, da vida futura, da vida universal, tornando-nos palpáveis as inevitáveis consequências do bem e do mal, a doutrina espírita, melhor do que qualquer outra, põe em relevo a necessidade da melhoria individual. Por meio dela, sabe o homem de onde vem, para onde vai, por que está na Terra. O bem tem um objetivo, uma utilidade prática. Ela não se limita a preparar o homem para o futuro, forma-o também para o presente, para a sociedade. Melhorando-se moralmente, os homens prepararão na Terra o reinado da paz e da fraternidade. Olha que coisa incrível. O Espiritismo não prepara apenas o ser humano para o futuro, ele prepara para o presente, porque nós começamos a perceber, através dos estudos da doutrina espírita, que se eu continuar por esse caminho eu vou cair no barranco, com certeza. Então eu preciso me modificar intimamente, eu preciso fazer a tão citada reforma íntima, para que eu me torne uma pessoa melhor. Então, quando nós vamos estudando a doutrina espírita, nós vamos percebendo que nós somos espíritos e que estamos aqui para aprender, para nos melhorar, para nos aperfeiçoar, para sermos espíritos melhores ainda encarnados. Então a sociedade como um todo tende a melhorar através dessa maravilha que é a vivência, não é o estudo, mas a vivência da doutrina espírita. Continuando Kardec:
A doutrina espírita é, assim, o mais poderoso elemento de moralização por se dirigir simultaneamente ao coração, à inteligência e ao interesse pessoal bem compreendido. Por sua mesma essência, o Espiritismo participa de todos os ramos dos conhecimentos físicos, metafísicos e morais. São inúmeras as questões que ele envolve, as quais, no entanto, podem resumir-se nos pontos seguintes que, considerados verdades inconcussas, formam o programa das crenças espíritas. E aqui, então, termina o preâmbulo. Como disse, vamos começar no próximo programa, vamos trazer no próximo programa os princípios fundamentais da doutrina espírita reconhecidos como verdades inconcussas. E aí a gente tem essa grandiosa passagem que Kardec nos traz resumidamente, a questão de... ele compara o que são as doutrinas tradicionais que fazem com que o medo seja o principal objeto, e a doutrina espírita que vai pelo lado racional. Outro dia eu conversava com uma pessoa, um médium, uma mediunidade assim, diria absurda, e eu falava para esse médium, está afastado do trabalho, eu falava: olha só, você recebeu esse instrumento para poder usar. Caso você não use, você vai ter que prestar contas dessa não utilização dessa ferramenta, desse instrumento. E aí esse médium vira para mim e fala assim: mas é isso que eu não gosto, é essa coação do medo. Eu falei: não é coação do medo. Não estou te dizendo que se você não trabalhar, você vai ficar no umbral durante 50 anos. Não estou falando isso. Não estou falando que você vai sofrer uma... Não estou falando que você vai sofrer uma próxima reencarnação vindo num corpo aleijado, cego, mudo. Não falei nada disso. Não é isso. O que eu estou dizendo é que nós temos a nossa responsabilidade em qualquer ponto da nossa vida, quer vida espiritual, quer vida física. Nós temos as nossas responsabilidades. E aí, as nossas responsabilidades, elas podem fazer com que nós fiquemos bem, legal, maravilha, né? Tenhamos felicidade ou tenhamos alegrias, pelo menos, ou então podem fazer com que nós venhamos a sofrer. Isso é natural. Se eu descambar para o vício exagerado, para o vício sem freios, eu vou adquirir uma doença ou várias doenças que vão acometer meu corpo físico e vão fazer com que eu sofra. Então é uma questão racional, não é uma questão do medo. Mas, meus queridos amigos e irmãos, estamos terminando o programa de hoje. No próximo programa, como disse, vamos trazer esse novo parágrafo, esse novo ponto de estudo do capítulo Credo Espírita. E daqui a pouquinho você vai acompanhar o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo com o nosso Antônio de Pádua. Então, permaneça ligadinho na nossa Rádio Rio de Janeiro, 1400 kHz AM, e também Rádio Rio de Janeiro ponto digital. E a partir de amanhã, provavelmente amanhã, ou depois de amanhã no máximo, já estará no YouTube. Até a próxima oportunidade, se Deus assim permitir. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa,
para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Muito boa noite, meus amigos. Estamos aqui mais uma vez para estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, nesse nosso amado programa Luz na Penumbra. Estamos terminando neste programa de hoje o seu capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. E esses últimos itens são itens que assim, se referem a dúvidas, perguntas que muitos dos nossos amigos profitentes, espíritas, gostam de fazer essa pergunta, porque realmente é uma dúvida que as pessoas têm, muito compreensível isso, né? A gente está aqui para se esclarecer e tirar todas as dúvidas que tem. Isso aí não há nada de errado nisso, ao contrário, eu pessoalmente acho ótimo quando as pessoas têm alguma dúvida, tem alguma coisa que não entenderam, querem ampliar o seu conhecimento, porque se perguntam a mim, faz com que eu tenha que escarafunchar a minha cabeça para dar uma resposta que seja uma resposta que a pessoa aceite, fique convencida e compreenda qual é a situação, porque ela não fique mais com dúvida. Então, isso me ajuda muito também a conseguir transmitir para as pessoas o que eu acho em termos de esclarecimento. E foi o que aqui fez. Primeiro, um guia protetor, na primeira pergunta, benefícios pagos com ingratidão, e São Luís com a beneficência exclusiva. Porque pela pergunta de Kardec, eu vou ler aqui para vocês vão ver que essa pergunta pode ocorrer a toda hora por qualquer pessoa. Que se deve pensar dos que, tendo sido pagos com ingratidão pelos benefícios que fizeram, deixam o bem para não topar com os ingratos. Deixam de praticar o bem para não topar com os ingratos. Qual é a pergunta que se faz? Eu não faço mais caridade, não ajudo mais, porque eu ajudo e as pessoas não reconhecem, são ingratos, ao contrário, até ofendem, agridem, esquecem o que foi feito. Então, não vou ajudar mais. A gente escuta isso. E tem uma lógica. A pessoa está perguntando, não é assim, de maldade, nem sem que nem porquê. Tem uma lógica. Poxa, se eu ajudo, a pessoa não quer agradecer, já devia agradecer, mas não agradeceu, tudo bem. Mas ainda por cima é ingrato, não reconhece, ainda fala mal, ainda faz coisas erradas contra a gente, então a pessoa fala, então não vale a pena ajudar. É um pensamento que tem lógica, não que eu concorde com ele, mas a pessoa tem lógica de perguntar. Então Kardec fez essa pergunta ao Espírito Protetor. Por quê? Ora, ele está recebendo aqui as informações de que devemos praticar caridade de forma discreta, que a mão direita não sabe o que a mão esquerda fez e vice-versa. Temos que ter piedade, nos conduzir com a dor do nosso irmão, temos que trabalhar discretamente para ajudar financeiramente aquele que tem menos recursos. E aí? E aquelas pessoas que você faz tudo isso que foi pedido aqui? E a pessoa é ingrata. Dá vontade de você largar tudo. Então, Kardec fez essa pergunta. Vamos ver o que o Espírito Protetor responde. Ele disse, olha só, nesses que se chateiam, se aborrecem, com a atitude dos ingratos, quer dizer, não nos ingratos, mas nas pessoas que se magoam, se ferem, fazem questão da gratidão, nessas pessoas há mais egoísmo do que caridade. Olha, gente, que coisa meio chocante. Então a pessoa está crente que está praticando a caridade, que está ajudando. É o que eu falei, pensa aquela caridade automática, entendeu? Não é uma caridade sentida, com piedade, mas está ajudando. Mas então diz que nessas pessoas que exigem a gratidão,
elas têm mais egoísmo do que caridade, visto que fazer o bem apenas para receber demonstrações de reconhecimento é não o fazer com desinteresse. E o bem feito desinteressadamente é o único agradável a Deus. Então vejam bem em cima de que lâmina nós estamos, que fio de navalha nós estamos em cima. Por quê? Nós temos que praticar a caridade, com amor, com piedade, tudo. Não podemos divulgar, porque é uma coisa íntima, fez. E não podemos exigir gratidão, porque se nós espalharmos para os outros, é vaidade. Se nós exigirmos de alguém retribuição ou agradecimento, eu estou sendo egoísta, estou querendo algo em troca. Então é um equilíbrio que nós temos que estar muito grande. Por isso eu sempre digo, praticar a caridade é algo para gente inteligente. Tem que ser muito inteligente, muito capaz, porque é difícil praticar a caridade. Ajudar os outros não é tão difícil. Entendeu? Dar esmola não é difícil. Praticar a caridade é uma coisa difícil. Praticar o bem é difícil. Não é fácil, porque, pensem bem comigo aqui, se fosse fácil praticar o bem, por que nós não praticamos o bem há mais tempo? Estamos aqui há milênios praticando o mal. Porque é difícil, gente. Porque se fosse fácil, a gente já estava fazendo, porque nós não somos burros. Nós vamos fazer, porque a gente sabe que fazer o bem nos torna melhores, nós vamos ser mais felizes, vamos sofrer menos, sabemos de tudo isso. E não fazemos por quê? Porque é difícil. Não é fácil praticar o bem, porque tem esses detalhes. Nós estamos como espíritos, estamos nos detalhes. Faça o bem, sai por aí fazendo o bem. Até os maus fazem o bem. Todo mundo pode fazer o bem. Mas fazer o bem que agrada a Deus, como ele diz aqui, é o desinteressado, fazer o bem desinteressadamente, sem nenhum interesse de receber retorno, troco, agradecimento, ou que os aplausos dos outros. Não. Então, por isso é que é difícil. Há também o orgulho, porque os que assim procedem se comprazem na humildade com que o beneficiado lhe vem depor aos pés o testemunho de seu reconhecimento. A pessoa se sente engrandecida, o seu orgulho sobe, sua soberba sobe, quando o outro vem humildemente, agradece, faz um festejo e louva a Deus. Se o cara se empavona com isso, não é mais a caridade que está ali agindo. É o próprio orgulho. É duro ler isso. É duro encaixar isso. Eu, quando li isso aqui, comecei a ler assim a frase, eu falei, mas peraí, há mais egoísmo do que caridade nas pessoas que simplesmente não ficaram satisfeitas porque o outro não agradeceu? Eu estranhei também. Mas depois de ler isso aqui, tem 20 anos estudando isso, eu entendi. É um negócio que a gente tem que ter muito cuidado para não resvalar, cair para o lado nem do orgulho e nem do lado da vaidade. Que nós, quando chegamos ao ponto de fazer a caridade, não podemos botar tudo por terra. Já foi difícil, nós nos convencemos que tem que ajudar o próximo. Tem que servir o próximo. Tornar a vida dele menos desconfortável possível. Já foi uma luta, milênios, para a gente se convencer disso. Jesus falou isso há 2000 anos, agora é que nós estamos entendendo que isso é bom para nós. Não é nem para o próprio lá que recebeu, é bom para nós. Não vamos deixar tudo a perder por causa do nosso orgulho e da nossa vaidade. Esse capítulo trata disso. Jesus falou isso, que ele sabia que nós íamos sentir esse tipo de coisa quando estivéssemos já praticando a caridade. É isso que ele estava pensando. Eles vão um dia praticar a caridade, mas vão ser atacados pelo orgulho e pela vaidade. Então tem que alertá-los. Então o Kardec vem reforçar aqui neste capítulo, com o auxílio desses espíritos que estão mandando as mensagens. Deveis sempre ajudar os fracos, embora saibais de antemão que aqueles a quem fizerdes o bem não vos agradecerão por isso. Ficais certos de que, se a pessoa a quem prestais um serviço o esquece,
Deus o levará mais em conta do que se o beneficiado vos houvesse pago com a sua gratidão. Deus permite que às vezes sejais pagos com ingratidão para experimentar a vossa perseverança e praticar o bem. Deus quer nos testar para que a gente não desista. Se toda hora que eu praticar o bem é beijinho para cá, beijinho para lá, agradecimento, oração para mim e tal, eu nunca vou deixar de praticar. Mas agora, se eu receber esquecimento, né, mal agradecimento, essas coisas todas, eu estou sendo testado para ver se eu estou praticando bem mesmo, porque eu gosto de praticar o bem, porque eu amo praticar o bem, ou tem algum interesse meu. Porque não sendo feita a minha vontade, eu desisto. Então, estou sendo testado. Estou fazendo uma prova aqui para ver se eu passo. Entenderam? Então é isso aí. Não basta, como diz outro, não basta ser pai, não tem aquela história, tem que passar um remédio lá. Então não basta só trazer o benefício. Se trazer o benefício é ótimo, mas não basta só. Tem que ser caridoso. Ou melhor, tem que ser piedoso. Nós estudamos isso no outro programa. Então, praticar o bem, ótimo. Trazer a beneficência, ótimo. Mas precisa ser discreto. Não tem interesse nenhum na história. Então, é a cereja do bolo. Senão, vamos ter que, de novo, começar tudo para poder chegar ao ponto que estamos e tocar para frente. Os benefícios acabam por abrandar os corações mais endurecidos. Podem ser esquecidos neste mundo, mas quando o espírito se desembaraçar do seu envoltório carnal, lembrar-se-á deles, e a lembrança será o seu castigo. Ou seja, aquele que foi ajudado e foi ingrato, pode esquecer aqui na terra, mas quando estiver na espiritualidade, vai se lembrar de que alguém o ajudou e que ele foi ingrato. Esse vai ser o castigo dele, essa lembrança. Que, meu Deus do céu, o cara me ajudou tanto. Se não fosse ele, eu estava numa arapuca danada. Eu não fui ingrato com ele. Aí vai dar aquele remorso lá na espiritualidade. Esse vai ser o castigo dele, esse arrependimento. Lamentará sua ingratidão, desejará reparar a falta, pagar a dívida em outra existência, muitas vezes buscando até mesmo uma vida de dedicação ao seu benfeitor. Pelo menos entende e vai querer resolver, assim, limpar o pano, passar pano na sujeira lá. É assim que, sem o suspeitardes, tereis contribuído para o seu adiantamento moral e vireis a reconhecer mais tarde toda a veracidade desse preceito. Um benefício jamais se perde. O bem que você fez nunca se perde. Além disso, também tereis trabalhado por vós mesmos, porque conquistareis o mérito de haver feito bem desinteressadamente, sem vos deixardes desanimar pelas decepções. Ah, meus amigos, se conhecesseis todos os laços que prendem a vossa vida atual às vossas existências anteriores, se pudesseis apanhar num golpe de vista a imensidade das relações que ligam os seres uns aos outros em benefício do progresso mútuo, admiraríeis mais ainda a sabedoria e a bondade do Criador, que vos permite reviver para chegardes a Ele. Então, nós não temos noção dos envolvimentos que há entre nós e todas essas pessoas que estão em nossa volta. Não temos noção disso. E Deus permite que haja isso para que a gente possa evoluir e chegar até Ele. Porque, como ele falou aqui na outra mensagem, se nós soubéssemos, por exemplo, quem foram outros, quem foi quem, então, de repente, eu vou ajudar, mas não vou ajudar por desinteresse, eu estou tentando acertar uma coisa antiga. Eu vou deixar de ajudar porque ele me fez mal. Então vai atrapalhar tudo. O melhor é 0 a 0. Ninguém sabe nada. Vamos ajudar sem interesse nenhum. E aí teremos mérito. Essa é a ideia. Quanto à beneficência exclusiva, que também é uma pergunta que volta e meia vem, é uma dúvida muito grande que nós temos, né? Porque pensa assim, não, eu vou ajudar, mas fulano joga no meu time. Não, fulano participa comigo de alguma coisa. Estou sempre ajudando aqueles que têm alguma coisa, algum laço, alguma ligação, ou como está na moda falar, algum link comigo.
Então, a gente pensa isso. Não vou ajudar aquele cara, não porque ele é do contra. Não, porque ele torce para outro time. Porque ele é de outra religião. Porque ele votou não sei quem. Então, a pergunta é essa. Existe a beneficência exclusiva, ou seja, eu vou escolher um tipo de pessoa, uma qualificação de pessoas para serem ajudadas? Será que Jesus pensava isso de nós? Vamos ver. É lícita a beneficência quando praticada exclusivamente entre pessoas da mesma opinião, da mesma crença ou do mesmo partido? Eu ainda boto aqui, da mesma torcida de futebol. Não, porque é justamente o espírito de seita e de partido que precisa ser abolido, visto que todos os homens são irmãos. Exatamente. Nós não estamos lutando aqui com toda a sociedade para acabar com os preconceitos todos? Então como é que na hora de eu ajudar eu vou fazer preconceito? Não, esse aqui não serve. Esse aqui é muito mal. Esse aqui já fez muito, aprontou muito. Não vou ajudar porque ele já aprontou demais. Como eu disse, é porque ele é ingrato. Bota um monte de rótulo, não merece. O que é isso? Porque ele já fez isso, ele frequenta não sei o quê. Então, não é caridade. Deus não faz acepção de pessoas, diz lá Paulo. Jesus disse, o Pai manda sol e chuva para bons e maus, para justos e injustos. Manda para todo mundo sol e chuva. Não escolhe para quem manda um, quem manda outro. Então, nós queremos ou não queremos chegar lá no reino do Pai? Então, não podemos fazer isso. O verdadeiro cristão vê somente irmãos em seus semelhantes. E, antes de socorrer o necessitado, não procura saber qual a sua crença ou a sua opinião, seja sobre o que for. Obedeceria ao preceito de Jesus Cristo que prescreve que devemos amar até os inimigos, que dirá os que pensam diferente. Alguém que repelisse um infeliz por professar uma crença diferente da sua, ou seja, alguém estaria obedecendo o preceito do Cristo se dispensasse ajuda a uma pessoa por ela professar uma crença diferente da sua? Que o socorra, portanto, sem lhe pedir contas à consciência, porque se for um inimigo da religião, esse será um meio de fazer que ele a ame. Repelindo, faria que a odiasse. Ainda tem esse risco. Se eu deixo de ajudar a pessoa porque ela tem uma outra religião, ele vai pensar, tá vendo? A religião dele ensina isso. Odiar o próximo, só porque pensa diferente. Ao passo que se nós não ligamos para a religião de ninguém, estamos ajudando, nem sabemos qual é a religião, ele pensa assim, peraí, esse camarada tem uma religião e não está preocupado com a minha religião, ele é de outra religião, mas está me ajudando. Puxa vida, interessante. Eu já ouvi isso uma vez. A pessoa que eu dei uma ajuda lá, ela falou assim, você nem parece que é espírita, você é muito bom. Meu Deus do céu. Elas tinham um conceito dos espíritas como pessoas que não fossem boas, né? Não sei lá, ela aprendeu isso em algum lugar na religião dela. Então, como eu ajudei lá numa situação, ela falou, você nem parece que é espírita, você é bom. Quer dizer, o espírita não é bom. Eu, como era bom, não parecia que era espírita, gente. Eu acho que hoje em dia deve pensar diferente. Pô, os espíritas não são bons, não, mas eu conheci um que era bom. Eu acho que eu ajudei o espiritismo nessa hora, não sei. Eu não fiz por interesse nenhum, queria só ajudar, resolver o problema pelo qual ela estava passando. Resolvi, graças a Deus, foi resolvido e está tudo bem com ela, com a família dela, está tudo numa boa. Mas eu achei interessante isso, fiquei surpreso, dizer, puxa vida, quer dizer que para eu ser bom não posso ser espírita. Mas a coitadinha, ela aprendeu isso lá onde ela frequentava, lá na igreja que ela ia, aprendia. Você fala, não é bem assim não, eu falei para ela, nós somos todos filhos de Deus, não importa se é da sua religião, se espírita, se é... Então, e que ela sabia qual era espírita, desde que me conhecia, sabia qual era espírita, né? Mas tinha esse pensamento, mas o que vai se fazer, né? Faz parte do aprendizado. Espero que ela tenha aprendido a ter mais, dizer assim, condescendência com outras religiões, não só com o espiritismo, outras pessoas de outras religiões que porventura
não ter relacionamento com ela, que ela pensasse diferente. Espero que isso tenha acontecido. Mas hoje nós vamos ficando por aqui. Desejo a vocês muito boa noite e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra,